Olá! Que momento especial, Jornada Pedagógica 2022, a nossa jornada ON. Quero nesse momento cumprimentar Simões Filho, em especial, cumprimentar toda a classe da educação, desde aquele que está lá no portão da escola, merendeira, mas especialmente nesse momento, eu quero cumprimentar todos os diretores, coordenadores e professores, aqueles que supervisionam o ensino, aqueles que estão lidando diretamente com o fazer pedagógico. Então, eu sou a Cássia Santos, sou professora pedagoga, especialista em gestão educacional, e estou aqui nesse momento para falar com vocês, dialogar, na verdade, conversar, já que nós temos essa possibilidade através da tecnologia. Então, nós vamos conversar um pouco, dialogar um pouco, trazendo aqui alguns relatos de inclusão. Tá? Então, quero convidar você nesse momento. Sei que você está aí ligadinho, sei que você está aí há 2 anos conectado. Nesse tempo de pandemia, nós vivemos assim inteiramente conectados. E eu sei que você já está dizendo assim, mais uma vez, uma jornada pedagógica virtual, mas nós estamos aqui para fazer a diferença. E eu sei que esse momento que você vai viver comigo agora será um momento de intensas emoções, de intensos momentos, de experiências, de vivências, daquilo que nós estamos experimentando mesmo, daquilo que nós estamos sentindo, na verdade, nesse tempo pandêmico. Então, quero te convidar a interagir sim, né? Mesmo que você não vai poder, talvez, conversar comigo agora, mas você tem outras formas de interagir, comentando, falando sobre aquilo que você acredita. E eu sei que será um momento maravilhoso para todos nós, para vocês aí de Simões Filho. Um abraço assim especial a cada professor mesmo, que eu sei que está aí conectado nesse momento. Então vamos lá. E eu queria iniciar esse momento trazendo, na verdade, um poema, né? Leitores que somos, e somos bons leitores. Nós tivemos a oportunidade de ampliar o nosso universo literário nessa pandemia. E eu quero trazer para vocês a nossa querida Carolina Mayer, né? Ela que traz poemas tão significativos e traz para nós, dentro das suas escritas, as vivências, aquilo que é cotidiano, aquilo que acontece diariamente. E eu acho que esse poema dela, né, esse poema da maravilhosa Carolina Maia Silvestre, ela vem, assim, de fato, casar com esse momento que a gente vai viver agora. E com esse momento que a gente está vivendo, porque a gente está aí ainda em tempo de pandemia, né? Acredito que passando, acredito que vivendo assim esses últimos momentos, logo, logo vamos ter a oportunidade de estar bem pertinho, em jornadas bem próximos um do outro, né? Mas ela nos diz o seguinte, eu fiquei assim maravilhada e viajei muito quando eu li esse poema, e quero que você tenha o mesmo sentimento. Andávamos tão invernos que qualquer outono nos fazia acreditar não existir primaveras. Mas ouvíamos cá dentro, como brisa despretensiosa. Vai passar, vocês verão. Então, com esse poema, e assim, sabe, eu viajei nesse universo literário, tão curtinho, tão pequenininho, mas quando essa escritora diz que andávamos tão invernos, verdade, né? E qualquer outono, qualquer situação que surgia, né? Qualquer adversidade, qualquer momento, crise, qualquer situação assim nos fazia acreditar que as primaveras não viriam. E eu acredito que, se nós fizermos uma análise, desde lá de março de 2020, quando nós fomos impactados com a notícia da pandemia, desse vírus, que causou tanta tristeza, né? Tanta situação desagradável nesse mundo. Eu acredito que desde lá, desde aquele momento, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai entender o seguinte, que aqui dentro de nós, ouvíamos constantemente, como uma brisa suave, né? Ouvíamos e ouvimos diariamente. Vai passar. Vocês verão. Ou seja, o verão vai chegar.
o verão vai chegar, nós teremos momentos especiais juntinhos, como a gente gosta de ser. Afinal de contas, nós fomos criados, nós fomos projetados para viver em sociedade. E viver em sociedade é viver na interação. É? Então, nós estamos ansiosos por esse momento. O verão está quase chegando. Eu começo esse nosso relato, eu começo esse nosso momento, né, de discussão, esse nosso momento de reflexão sobre a inclusão. Que inclusão? Que inclusão? Eu começo trazendo esse poema para assim aquecer os nossos corações, os nossos sentimentos e a nossa mente. Porque falar de educação é falar de emoção. Nós precisamos ser envolvidos pela emoção para falar de educação. Então, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala, né, de inclusão, a primeira coisa que vem à nossa mente é o pensamento sobre desigualdade social. A gente já começa a pensar sobre isso. Nós que somos educadores, que somos defensores de uma educação para todos e todas, uma educação de todos, nós que somos esses educadores, nós começamos a pensar nesse tempo, esse tempo nos possibilitou entrar nesse nível de pensamento e discussão e de análise, por que não dizer assim, dessa desigualdade social que impera há tanto tempo, né? E quando a gente fala de educação, a gente começou a enxergar lá em 2020, quando fomos surpreendidos, né, por uma notícia tão impactante que nos gerou um medo terrível. A primeira coisa que nos veio à mente é o que fazer, como dar aula, como seguir ensinando e como os nossos alunos seguirão aprendendo. Uma vez que não teríamos a oportunidade de estar no espaço, né, da escola, no chão da escola, no chão da sala, a pergunta era: o que vamos fazer? E então nós, como todos já ouvimos inúmeras vezes, criamos, inovamos e nos surpreendemos, né? Fomos assim também impactados por outra situação, que foi descobrir em nós competências e habilidades que nós não sabíamos que tínhamos. A pandemia nos possibilitou isso, né? Quantas habilidades e quantas competências nós temos. Mas moveu o nosso coração os momentos em que nós tínhamos que dar aula e nós tínhamos que usar a rede social, seja o WhatsApp, seja os aplicativos que estão aí, né, a todo vapor, e hoje nós já temos mais afinidade e familiaridade com eles, mas naquele tempo nós não usávamos, nós não tínhamos, na verdade, esse contato ativo com os aplicativos que são úteis para que nós possamos falar com o outro. Nós não tínhamos. Então, nós procuramos aprender sobre. Então, nós tínhamos que aprender e tínhamos que ensinar. E assim a gente foi vivendo. Entretanto, quando nós começamos a fazer com que as aulas alcançassem os nossos alunos, e eu sei que você, professor, que está me ouvindo agora, está assim, revivendo esse momento lá de início, né? Então, quando nós começamos a dizer para o nosso aluno que ele podia aprender, quando nós começamos a inventar coisas, porque nós fomos verdadeiros inventores. Nós inventamos muito. Então, quando nós começamos a inventar, de repente nós nos deparamos com uma realidade. Aproximadamente 40, 50, 60% dos nossos alunos não tinham acesso à rede social. E entre esses, aqueles que não tinham um aparelho de celular, um notebook, um computador, qualquer outro meio que ele pudesse usar para se conectar às aulas. E foi nesse momento que a gente, enquanto educador, enquanto professor, se viu na situação mais complexa e mais difícil do processo de ensinar, incluindo. Porque a inclusão nessa educação que nós acreditamos é uma educação que é para todos e todas. Mas, de repente, nós percebemos
que uma significativa porcentagem desse nosso grupo, dessa nossa clientela, desses nossos meninos e meninas, eles não podiam se conectar. Enquanto a gente observava aqueles 40%, 35% com a internet, com os aparelhos celulares de qualidade, com a banda larga e tantas outras situações favoráveis do outro lado, a gente começou a conhecer de perto aquele que não tinha um aparelho, aquele que não tinha a internet, aquele que não tinha um caderno, aquele que não tinha um livro, aquele que não tinha o teto, aquele que não tinha comida. Então, quando nós começamos a pensar e refletir sobre a inclusão, né, e o que vem a ser essa inclusão, nós nos deparamos, sim, com essa realidade. E foi aí que nós, educadores, manifestamos, acredito que é a maior competência que nós temos, que é a competência de enxergar o outro e de dizer, ele pode, e eu vou criar possibilidades para ele também. Então, diante de tudo que eu já vi, diante de tudo que eu já estudei, diante de tudo que eu já pesquisei, diante de tudo que eu já ouvi, palestras e mais palestras, o maior significado na minha história, na minha carreira profissional, o maior sentido ao dizer de inclusão foi quando eu vi professores, professoras sair dos seus lares, arriscar as suas vidas para ir até o aluno, entregar um kit de atividade, entregar um livro, dizer que a PRO não estava esquecendo dele. Então, nós começamos a viver, nesse tempo pandêmico, as verdadeiras experiências de inclusão. E nós, que analisamos o contexto educacional no qual nós estamos inseridos, nós percebemos que nesse país existe uma educação que traz como característica a dualidade. Foi o que nós percebemos. E sabe o que é que nós percebemos também? Que com a situação na qual nós fomos inseridos, escancarou, veio à tona abertamente toda a realidade da educação pública. Por mais que nós pregássemos, por mais que os documentos, as leis, afirmem nas suas entrelinhas que nós precisamos ter uma educação que inclui, que emancipa e que transforma, nós percebemos que isso não era possível porque nem todos estavam tendo acesso. Então, quando eu paro para refletir sobre inclusão, sabe, eu viajo, eu mergulho. Primeiro porque as experiências da vida, né, me dão, na verdade, a autoridade para defender essa educação inclusiva. E eu não estou falando inclusiva do ponto de vista da educação especializada, para atender aqueles alunos que necessitam de um atendimento educacional especializado. Eu estou dizendo da educação no sentido nato, no sentido pleno da palavra. Incluir todos e todas, para que todos e todas tenham oportunidade ao conhecimento. Então, a gente foi observando que a pandemia e esse tempo que nós estamos vivendo, e eu queria muito evitar de estar citando pandemia, e eu vou evitar, porque eu acredito que fica as experiências que ela nos proporcionou, que esse tempo difícil nos proporcionou, ficam as aprendizagens, e eu fico, às vezes, me perguntando o que a pandemia me ensinou, e ela me ensinou muito, e muitas aprendizagens significativas, do ponto de vista de entender que a educação é essa que nós acreditamos. Então, meus queridos colegas aí de Simões Filho, a pandemia revelou, sim, a cultura desse tempo. E, na verdade, ela expôs, ela externou uma cultura que já está enraizada, uma cultura que já existe
ao longo dessa história, que é uma educação que não alcança a todos, é uma educação que chega para uns, mas não chega para todos. Ela pode até chegar no sentido da matrícula, no sentido do acesso ao espaço, mas ela não chega no sentido do conhecimento. E incluir exige de nós que nós possamos, na verdade, dizer ao outro que ele é capaz de se transformar socialmente falando através do conhecimento. Então, a educação, ela foi mostrando, e, meu Deus, como nós nesse país, e eu vou dizer da Bahia, como nós nesses 417 municípios, buscamos assim alternativas, mas também como doeu perceber, né, perceber que muitas manifestações foram surgindo, manifestações de sentimentos. E nós vimos os nossos professores, nós vimos os nossos colegas, em um momento cheio de dúvidas, interrogações, interrogações, interrogações. Nós vemos o adoecimento psíquico, porque estar diante de uma tela, como eu estou aqui com vocês agora, não é nada fácil. Então, quantos dos nossos colegas adoeceram porque se sentiam expostos, porque estavam diante dos seus não saberes, e revelar os nossos não saberes não é fácil. Nós vimos a fragilidade emocional aparecer, nós vimos os desencantos, nós vimos a solidão nas redes, nós vimos os momentismos, né? Aqueles momentos que eram criados assim, a gente tinha que correr atrás. Nós vimos aí a pressão da sociedade, porque a educação tinha que dar resposta. E aí nós víamos os nossos meninos e meninas que precisavam ser incluídos, sofrendo, né, o processo doloroso de não ter o acesso a uma internet, como eu disse, a um celular, às possibilidades de aprendizagem. Então, que inclusão nós estamos falando e de que inclusão nós acreditamos? E eu quero dizer que, mais do que nunca, os meus aplausos são sim para os nossos professores, porque nós mostramos, dentro das escolas públicas, com toda a sensibilidade que temos no que diz respeito aos recursos, com toda a fragilidade que temos no que diz respeito aos recursos, nós mostramos que nós podemos incluir sim, porque nós batemos na porta dos nossos alunos e nós acolhemos, nós trouxemos eles para esse espaço de aula que não eram as quatro paredes, mas nós trouxemos ele e eles tiveram sim a oportunidade de seguir aprendendo. Então, a educação, ela é constituída como um direito social. E hoje se fala muito nisso, no tempo todo a gente ouve isso, a televisão está aí, a internet está aí, né, o tempo todo o impacto, aquele movimento para dizer que a educação é um direito social. E aqui nós temos sim a característica de uma educação emancipatória. Quando se fala em educação como direito social, nós temos sim a característica de uma educação emancipatória e verdadeiramente inclusiva. O que a Constituição, o que a lei magna desse país assegura é que essa educação ela tem que ser plena sim, ela tem que ser emancipatória sim, ela tem que ser transformadora. Ela precisa dar ao sujeito, aquele que entra, que chega nas nossas escolas, o direito de se comportar socialmente fora, dentro e fora das quatro paredes da sala de aula. Então, a educação ela não é e nem pode ser um objeto de mercado. E a gente fica observando hoje o movimento, né, em prol da educação como se a educação fosse um objeto de mercado. Não, peraí. A educação ela é um direito constitucional. E nós, enquanto educadores dessa rede pública que somos, nós precisamos dizer isso, nos munir dessa responsabilidade
de dizer ao outro que ele tem o direito de aprender, não importa se ele é filho da merendeira, do gari, se ele é filho da prostituta, se ele é filho da lavadeira, se ele é filho do pedreiro, do servente de pedreiro. Essa educação pública, ela é para todos e todas, ela é inclusiva. Ela é inclusiva. Mas nós, professores, é que temos nas mãos o poder de fazer essa inclusão acontecer. Nós é que temos esse poder de fazer essa educação acontecer. Então, o ensino e a aprendizagem são ações educativas. Eu ensino, eu aprendo, ele aprende, ele me ensina. Então, o ensino e a aprendizagem são ações educativas. E precisa ser. Por isso que não pode ser desprovida da inclusão, não pode proporcionar exclusão social. E outra, tudo isso nos revelou também até os processos de inclusão que nós, professores educadores, vivemos diariamente. Porque quantos de nós também, até pelos míseros salários que são pagos em muitos lugares, quantos não tinham notebook para trabalhar? Não tinham um aparelho de celular que lhe desse a condição, né, de disparar um conteúdo, porque o seu aparelho não é um aparelho, talvez, né, que comporte, que te dê essa liberdade. Quantos de nós vivemos isso? E quando a gente fala de inclusão dentro da educação, a gente fala de professor, a gente fala de aluno, a gente fala da merendeira, a gente fala do guarda, a gente fala do diretor, do coordenador. A educação que inclui é uma educação que pensa em todos e todas. Eu vou ficar repetindo isso. Então, a educação pública, ela precisa, sim, desenvolver processos que incluem, considerando, então, esse pressuposto, né, de que os direitos são civis, né, os direitos são civis, e a priori, nós até pensamos que quaisquer fundamentos, né, ou qualquer condição que não proporcione uma educação igualitária, ela está fugindo, né, do ideal de educação que está exposto nas leis e do ideal de educação que nós acreditamos, que é uma educação que proporciona a igualdade. E aí, fico pensando também, sabe? Às vezes eu fico meditando sobre como vamos seguir, apesar de que olhar o contexto histórico, nós observamos que nós já avançamos muito. Antes, poucos tinham acesso à escola, né? Era restrito para alguns. Hoje, todos têm um acesso. Agora, nós precisamos garantir a permanência e precisamos garantir que ele aprenda, que ele adquira conhecimento. Então, nós não estamos falando de inclusão apenas quando nos referimos aos pobres, aos excluídos e aos marginalizados. Não é isso. Quando nós nos reportamos às leis, a lei não diz uma educação para todos e todas, se referindo aos pobres, marginalizados, aos excluídos da sociedade do ponto de vista da pobreza. Não é só isso. Não é só disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de direito quando nos reportamos ao princípio da coisa pública. Simões Filho, nós estamos, nesse momento, iniciando o nosso 3º ano em um contexto pandêmico. E nós não podemos continuar dizendo que a inclusão não está acontecendo, porque a coisa pública, a máquina pública não está funcionando. Quem faz essa máquina funcionar somos nós. Ninguém tem o poder de provocar inclusão, ninguém tem o poder de transformar socialmente a vida de uma pessoa através do conhecimento, a não ser o professor. Máquina não transforma ninguém. Então, quando nós nos apropriamos, nós sentimos o outro,
e a carência de conhecimento que ele tem, e nós nos abrimos a estar na vida do outro para lhe proporcionar conhecimento, aí sim nós estamos garantindo uma educação que verdadeiramente inclui, porque nós estamos falando de um bem comum. Conhecimento é um bem comum, é direito universal. Conhecimento é direito universal. Eu só incluo quando eu proporciono conhecimento. Não dá para incluir apenas garantindo a merenda do menino na escola. Não dá para incluir garantindo o transporte escolar. Isso não é inclusão, isso é uma farsa. Nós incluímos quando nós garantimos que ele chegue à escola e que ele aprenda, que ele adquira conhecimento. Quem liberta, quem transforma e quem põe na sociedade preparado e apto para os desafios sociais é o conhecimento. Nós incluímos quando nós proporcionamos conhecimento. E aí eu quero me reportar a Oliveira, né, lá em 2009, quando ele afirmou que conceber a educação como direito social se contrapõe à ideia de educação como mercadoria. Se contrapõe. Educação não é mercadoria. Já viu como é que acontece? Né? Aquela coisa né, a escola privada, às vezes, proporciona aquela situação, aí a massa que tem um poder aquisitivo melhor fica ali, aí aquela disputa, quem tem a mensalidade maior, quem tem a mensalidade menor, e aí começa aquela coisa, sendo que a lei desse país diz que a educação é para todos e todas, então é para pobre, para rico, para negro, para todos nós. A escola pública, a educação pública, o ensino público, o conhecimento é para todos nós, independente. Então, assim, chega de estar dizendo, porque parece até vitimização. Quando a gente fica falando o tempo todo do pobre, do pobre, do pobre, do pobre, a gente fica colocando o pobre numa situação de vitimização ou de vítima, e a gente sabe que sim, ele é uma vítima da sociedade corrupta, mas ele pode se libertar daquela situação através do conhecimento. Para isso, a escola existe. A escola existe para incluir socialmente. Não é incluir no número de matriculados. Não é incluir nos 4 muros da escola. É incluir socialmente. Eis o grande desafio. Incluir socialmente. Aquele menino que levanta pelas manhãs e que nem vê o pai ou a mãe, porque saíram muito cedo para trabalhar. E talvez ele é o mais velho da casa e ele tem que levantar para fazer o café para os irmãos menores. E ele tem que se organizar e ir à escola. É esse que nós queremos incluir, porque nós queremos dizer para ele que através do conhecimento ele pode ter uma história diferente dos seus pais, com mais qualidade de vida. Se a inclusão não acontecer dessa forma, através do conhecimento, nós estamos apenas segregando alunos na escola. E esse não é o nosso objetivo. Incluir vai muito além de matricular um aluno na escola. A educação por si só já é um elemento constitutivo. Se a gente olhar, sabe, se a gente pensar um pouquinho, o que é educação? Eu sou tão apaixonada, né, por fazer educação, sou tão apaixonada. Apaixonada, literalmente. Está assim no meu DNA. Eu falo que a educação, ela está no meu DNA. E eu sou tão apaixonada que, quando eu analiso o contexto, o que é educação, o que é fazer educação, eu observo que a educação ela é constituída assim. Ela é constituída de relações sociais. Então, como fazer educação sem inclusão? Se ela já é constituída de relações sociais. Não tem como fazer educação sem incluir. Não tem. Então, o que nós percebemos muitas vezes são meninos e meninas dentro da escola, porém, distantes do conhecimento. Então, a defesa aqui, e que eu espero que você seja, nesse momento, sensibilizado mesmo. E você que comunga dos mesmos ideais que eu, você professor, que pensa como eu,
que nesse momento a gente entenda que a gente precisa seguir defendendo uma educação que possibilite adquirir conhecimento. Tá? Quero que fique isso aí. Porque quando fala de incluir, sabe, vem aquela coisa, tem que garantir a matrícula, tem que garantir a matrícula, vamos lá, vamos nos bairros, escola a busca ativa, vamos buscar, vamos matricular. Mas ele vem, ele não aprende. Então, nós não estamos incluindo. Então, vamos lá. Vamos lá, militar, acreditar, buscar uma educação que possibilite conhecimento. Aí nós estaremos favorecendo a inclusão verdadeiramente. Esse sim, o conhecimento, ele é libertador e ele é inclusivo. Tá? Então, conhecimento, na verdade, se fundamenta naquilo que é historicamente produzido pela humanidade. Aquilo que a humanidade vai produzindo é chamado conhecimento. E tem uma base, na verdade, o conhecimento tem uma base epistêmica e é socialmente relevante, porque o conhecimento nos condiciona, nos habilita a nos defender, a defender a causa, a lutar pelos nossos direitos, a dizer o que nós acreditamos, a dizer o que nós pensamos, a combater as injustiças sociais. Só o conhecimento. E o conhecimento nada mais é do que esses fundamentos históricos que a humanidade vem produzindo. De uma forma epistêmica, sim, de uma forma social, com um sentido muito relevante. Então, a educação que inclui é aquela baseada também na alteridade. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que a escola pública precisa falar mais sobre isso. A educação que se baseia na alteridade, que respeita nossas igualdades e também as nossas diferenças. Então, eu não tenho que dar ao filho do pobre o acesso à educação através de uma matrícula, porque se eu perder mais um aluno, vem menos recursos para mim. Porque se eu não tiver uma quantidade significativa de aluno, o recurso vai cair. Não. Eu preciso proporcionar uma educação que leva em consideração essa alteridade, porque sem ela não há inclusão. Existe, às vezes, tolerância com o outro dentro da escola, né? Existe uma falsa ideia de aceitação. Quantas vezes, sabe, eu me lembro deixa eu contar uma coisa para vocês, quando eu era coordenadora de uma creche de educação infantil, essa creche ela era muito bem conceituada, né? Os filhos, né, da maioria da classe elitizada da cidade estudavam nessa creche. Mas era uma creche aberta a todos. Então, os filhos da massa excluída também vinham para essa creche. E a gente recebia, sabe, aquela criança com cheiro de xixi, aquela criança com o nariz sujo, com o cabelo todo desarrumado, sujo, com o odor da falta do banho. Essas crianças chegavam na escola também. E a gente percebia como havia uma discriminação com aquelas crianças. A roupinha encardida. E aí eu me lembro que eu sentei com a minha equipe e disse, gente, isso está me incomodando, porque assim, eu vejo aquelas crianças chegarem tão bem arrumadas, cheirosas, com sua mochila bonita, com seu caderninho bonitinho, com seu material de qualidade, e aí eu vejo o outro chegar, como é que esse outro se sente? Aí nós tínhamos uma merendeira, que assim está na nossa memória hoje, Marlúcia. Nós a chamávamos de Marlucinha. Ela disse, eu tenho uma ideia. Vamos criar um cantinho na escola, onde nós vamos ter um guarda-roupa e nós vamos buscar doações, sapatos, roupas, uniformes, mochilas. E aí, todas as vezes que as crianças chegarem na escola e elas não se sentirem, elas vierem chorando, estiverem sujas, com cheiro de xixi, elas primeiro vão para um banho
Elas passam por esse quarto, elas ficam bonitinhas, cheirosinhas, depois elas vão para a sala de aula. Aí elas não vão se sentir diferente das outras. Eu não me esqueço disso, sabe? Foi lá em 2005, 2006, quando eu iniciei meu processo como coordenadora. E era tão bonito. Eu lembro que as criancinhas saíam daquela sala, todas bem cheirosinhas, né? Chegavam bem cheirosinhas. E aí, quando elas chegavam bem cheirosinhas ali, ó, elas se sentiam como as outras. Isso é inclusão. Isso é incluir, tá? Então, esse contexto que nós estamos vivendo nos revelou o quanto é importante ouvir, escutar, conhecer o outro. Nós conhecíamos os nossos alunos porque estava lá o nome dele na matrícula, filho de fulano, mora em tal, mas nós não conhecíamos a realidade desse aluno. Hoje nós conhecemos. Hoje nós sabemos onde ele mora, o que ele come, o que ele deixa de comer. Então hoje nós temos tudo para ofertar verdadeiramente uma educação que inclui, no sentido nato dessa palavra. É importante, sim, a escuta, é importante, sim, o conhecer, o saber quem é, para que nós possamos proporcionar essa inclusão. Agora entendemos, a partir das nossas vivências, porque eu sei que você, professor de Simões Filho, você bateu na porta de algum aluno. Eu acredito que você visitou algum aluno, que você sentiu curiosidade. E aí sim você pôde vivenciar as verdadeiras situações socialmente que esses meninos estão inseridos. Tá? Então vamos concluir dizendo que não dá para falar da prática educativa sem pensar no outro. O que eu chamo de sem teto, eu chamo de sem afeto, eu chamo de sem livro. Esses são os alunos que chegam na nossa rede. Esses são os meninos que chegam na nossa rede. E são eles que precisam do conhecimento. Por exemplo, eu vou dizer, a Cássia, eu sempre coloquei meus filhos na escola pública. Como eu defendo e milito, então, e eu tive a honra, né, no período que os meus filhos estavam, os mais velhos, na fase de escolaridade, eu estava coordenadora, eu estava supervisora da rede, então eu estava ali monitorando, né? E eu ficava observando o comportamento dos meus filhos e vi que eles tinham um ambiente alfabetizador, eles têm uma mãe, né, que lê, uma mãe que é um modelo leitor para eles, que tem um repertório linguístico que favorece o conhecimento, e eu ficava observando aqueles que não têm. E muitas vezes uma simples ação de encaminhar um livro para a escola, de proporcionar um projeto institucional que leve os livros até os meninos, de entender que a educação ela acontece fora dos muros da escola. Então, as simples atitudes desse nível nos conduz a entender como nós somos capazes de incluir. Eu me sinto, enquanto professora da rede pública, eu me sinto na condição de proporcionar inclusão, sim. Todos aqueles que chegam até mim, eles têm a oportunidade de aprender mais. Como relato de experiência, trago também, acho que meu tempo já está quase chegando, trago também a experiência que eu vivi recentemente como secretária de uma cidade, onde nós colocamos, implementamos a língua inglesa para todos os alunos do Fundamental 1. Né? Na Bahia, a gente só vê nas escolas privadas. Colocamos também aula de música, 100%, para todos os alunos.
Aí, no final do ano, nós tivemos um momento de socialização daquilo que os meninos aprenderam. E eu vi um aluno, dois alunos, um menino e uma menina, 6 e 8 anos, apresentarem em praça pública um show usando a língua estrangeira. E esse menino, que foi assim um sucesso a apresentação dele, ele chegou para o professor de língua inglesa e disse assim: professor, eu posso te chamar de pai? Por que você quer me chamar de pai? Não, porque eu queria ter um pai como você. Meu pai, ele vive drogado, não cuida de mim. E o senhor cuida tão bem de mim. E esse cuidado desse professor, que incluiu o filho do drogado, levou esse menino para ser conhecido socialmente na cidade. Vimos a outra menina apresentar, ela foi a mestre de cerimônia do evento, mas ela apresentava toda na língua inglesa. Quando a gente conheceu a realidade dessa menina, depois da apresentação, nós fomos na casa levar uma cesta básica. Uma família extremamente carente. Isso é incluir. O filho do outro que tem melhores condições, ele já aprende a língua porque ele está lá aprendendo na internet o tempo todo, porque ele tem alguém que está incentivando, que põe ele em um cursinho. Esse menino ele teve a oportunidade de inclusão. Então, para concluir, quero dizer para vocês, meus amores e Simões Filho, que nessa jornada pedagógica 2022, você chegue na sala de aula e procure saber, ainda que não seja presencialmente, talvez não comecemos presencialmente, mas quando você pegar a lista dos alunos que estarão sob a tua responsabilidade no ano 2022, queira saber quem é ele, quais são as suas condições socioeconômicas e culturais. Inclua. Inclua. Vamos lutar por essa causa, porque nós já mostramos que nós somos capazes. E encerro a minha fala trazendo aqui o maravilhoso Paulo Freire, quando ele dizia assim: a educação é um ato de amor. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Sabe quem tem a coragem, sabe quem ousa, sabe quem faz coisas diferentes, sabe quem inova, sabe quem bate na porta, sabe quem busca socialmente algo, sabe quem bate na saúde, quem vai lá na assistência social para incluir um aluno? É aquele que tem coragem. E ele diz mais: não pode temer o debate, a análise da realidade, não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Paulo Freire está dizendo: eu e você não podemos fugir ao debate, não podemos ter medo da represália, não podemos desacreditar da educação, não podemos desacreditar do nosso aluno, seja ele quem for, filho de quem for, morador de onde quer que ele more. Nós precisamos acreditar que a inclusão é possível. Incluir aquele que tem suas necessidades educativas especiais, incluir aquele que tem as suas necessidades emocionais, incluir aquele que tem as suas necessidades patológicas, que tem as suas necessidades afetivas, que tem suas carências, que tem seus medos, que tem seus sonhos enterrados, sepultados. Precisamos incluir a todos. Precisamos acreditar em todos. Que essa jornada pedagógica nos conduza a incluir mais, porque nós já aprendemos como fazer isso. Uma das coisas que esse momento nos conduziu foi conhecer mais sobre aqueles que chegam nas escolas das nossas redes. Simões Filho, tempo de inclusão. Tempo de acreditar que todos e todas têm direito a conhecimento e que o conhecimento emancipa, transforma e põe em uma situação de dignidade social. Deixo aí
o meu abraço, o meu carinho, o meu reconhecimento. Nós mostramos para o Brasil, nós mostramos para o Ministério da Educação que nós somos professores arretados, que nós temos coragem, sim, de fazer educação. Nós mostramos isso para o Ministério da Educação. E agora nós seguimos na continuidade. Que 2022 seja um ano de muita inclusão social. Beijo no coração.